Você já parou para pensar que talvez as maiores invenções da história não tenham nascido do jeito que te contaram? Que por trás de cada descoberta aparentemente revolucionária existe uma história paralela, menos sombria, silenciada, às vezes deliberadamente apagada? Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir que a linha entre gênio e loucura, entre invenção e roubo, entre ciência e conspiração, é muito mais fina do que você imaginava. Fique até o final, porque a última revelação deste vídeo vai mudar completamente a forma como você enxerga o mundo em que vivemos hoje. Vamos começar com algo que você usa todos os dias, provavelmente neste exato momento, menos a eletricidade. Você pensa em Thomas Edison, lâmpadas, genialidade. Mas aqui está o que a história oficial preferiu omitir. Edison não inventou a lâmpada incandescente. Ele a aperfeiçoou. E fez isso depois de ver o trabalho de pelo menos dois outros inventores, o britânico Joseph Swan e o canadense Henry Woodward, que já tinham versões funcionais anos antes. Mas o verdadeiro escândalo não é esse. O nome que você deveria conhecer muito melhor é Nikola Tesla, um homem que emigrou para os Estados Unidos sem um centavo. Foi contratado por Edison em 1884 e prometeu uma remuneração de $50.000. Uma fortuna absurda. Na época, menos se conseguisse. Resolveu os problemas do sistema de corrente contínua de Edison. Tesla trabalhou dia e noite. Resolveu os problemas. E quando foi cobrar, Edison simplesmente disse: Tesla, você não entende o humor americano. Os $50.000 nunca foram pagos. Tesla pediu demissão no mesmo dia. O que aconteceu depois é uma das histórias mais fascinantes e perturbadoras da história da ciência. Tesla desenvolveu a corrente alternada menos o sistema que alimenta o mundo inteiro até hoje. Edison, sentindo sua empresa e sua reputação ameaçadas, iniciou uma campanha de terror pública que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. Ele organizava demonstrações públicas nas quais eletrocutava cães, gatos e até um elefante chamado Topsy para provar que a corrente alternada de Tesla era perigosa. Isso é fato histórico documentado, não teoria. Topsy foi eletrocutado em 1903 na frente de uma multidão de 1.500 pessoas em Coney Island. Tesla perdeu quase tudo. Sua pesquisa mais ambiciosa, menos a Torre Wardenclyffe, uma estrutura capaz de transmitir energia elétrica sem fios para qualquer ponto do planeta, gratuitamente, foi sabotada e demolida quando seu financiador, J.P. Morgan, percebeu que energia grátis significava lucro zero. A torre foi destruída em 1917. Tesla morreu sozinho, em um quarto de hotel em Nova York, em 1943, sem dinheiro e sem reconhecimento. Mas aqui está o que poucos sabem. No dia de sua morte, agentes do governo americano invadiram seu quarto e confiscaram todos os seus papéis. Décadas depois, foi revelado que os documentos foram levados ao Office of Alien Property, menos um órgão do governo. Parte do material ainda permanece classificado. Isso é confirmado. O que estava naqueles papéis, ninguém sabe com certeza. Vamos agora para uma invenção que redefiniu a comunicação humana. O telefone. O nome que aprendemos é Alexander Graham Bell, mas existe um detalhe perturbador nessa história, menos um detalhe que passou décadas sendo suprimido e que só veio à tona através de investigações históricas profundas. No dia 14 de fevereiro de 1876, duas pessoas foram ao escritório de patentes dos Estados Unidos. Bell chegou de manhã, um inventor chamado Elisha Gray chegou horas depois. A diferença foi de poucas horas. Bell registrou primeiro e foi declarado o inventor do telefone. O que é fascinante e suspeito é que o dispositivo que Bell descreveu no registro da patente, naquele dia, não funcionava. Ele usou uma câmara de água para transmitir som, um design que depois mudou completamente. Gray, por outro lado, já tinha um dispositivo funcional. O Congresso americano investigou o caso 120 anos depois, em 2002, e chegou a uma conclusão extraordinária. Antonio Meucci, um imigrante italiano que vivia em Staten Island, tinha inventado o telefone anos antes de Bell.
Meucci registrou uma documentação preliminar em 1871, chamada de caveat, mas não tinha dinheiro para o registro completo, que custava $250. Quando foi renovar a documentação em 1874, o escritório disse que os papéis tinham sido perdidos. Suspeito demais para ser coincidência. O Congresso americano reconheceu oficialmente Meucci como verdadeiro inventor do telefone em junho de 2002. Mas pouquíssimas pessoas sabem disso. A história que continuamos ensinando nas escolas é a de Bell. Agora, prepare-se, porque estamos chegando em um território que vai fazer você olhar diferente para o mundo digital em que vivemos. A internet, você provavelmente sabe que nasceu como um projeto militar americano chamado ARPANET, nos anos 1960, durante a Guerra Fria. Isso é fato. O objetivo era criar uma rede de comunicação que sobrevivesse a um ataque nuclear, porque se um nó fosse destruído, a informação encontraria outro caminho. Isso também é fato. Mas o que raramente é mencionado é o papel de um cientista britânico chamado Tim Berners-Lee, que em 1989 trabalhava no CERN, o Laboratório de Física de Partículas, na Suíça, e escreveu um documento chamado Gerenciamento de Informação, uma proposta. Seu chefe leu o documento e escreveu na capa. Vago, mas interessante, aquele documento foi a base do que hoje conhecemos como World Wide Web, menos a internet como a usamos, com endereços de sites, links e páginas. E aqui está o detalhe que faz você parar. Tim Berners-Lee decidiu não patentear nada. Disponibilizou a tecnologia gratuitamente para o mundo inteiro. Esse ato de generosidade extraordinária é o motivo pelo qual a internet se espalhou tão rapidamente. Se ele tivesse patenteado, toda vez que você abrisse um site, estaria pagando royalties. Toda empresa digital do mundo dependeria de uma única licença. Mas aqui é onde entra a parte que as grandes corporações preferem que você não pense com muita profundidade. A internet que Berners-Lee imaginou era descentralizada, livre e igualitária. A internet que temos hoje é dominada por menos de 10 empresas. Alguns pesquisadores chamam isso de o sequestro da internet. Isso não é teoria conspiratória menos. É o que acadêmicos como Shoshana Zuboff documentaram em livros como A Era do Capitalismo de Vigilância. O homem que poderia ter sido o mais rico do mundo abriu mão de tudo para que a informação fosse livre. Hoje ele continua lutando menos através de sua organização, a World Wide Web Foundation, pelo que chama de contrato para a web, porque ele mesmo diz: a internet que ele criou foi sequestrada. Vamos falar sobre uma invenção que pode literalmente definir o destino da humanidade nos próximos 100 anos. A inteligência artificial. A maioria das pessoas pensa que imposto automóvel é algo novo, que surgiu com o chat GPT ou com os filmes de ficção científica dos anos 2000. Mas a história real começa muito antes e tem um personagem central cuja tragédia pessoal é tão chocante quanto qualquer coisa que você já assistiu em uma série de suspense. Alan Turing, um matemático britânico que durante a Segunda Guerra Mundial liderou a equipe que decifrou o código Enigma, menos o sistema de comunicação criptografado dos nazistas. Estima-se que o trabalho de Turing e sua equipe em Bletchley Park encurtou a guerra em 2 anos e salvou entre 14 e 21 milhões de vidas. Isso não é especulação, é o que historiadores militares documentaram. Em 1950, Turing publicou um artigo seminal intitulado Computação e Inteligência, onde propôs o que ficou conhecido como o teste de Turing. Se uma máquina consegue convencer um ser humano de que é também humana em uma conversa, então ela pode ser considerada inteligente. Esse artigo é o fundamento filosófico de toda a inteligência artificial moderna. E o que aconteceu com esse homem, que salvou milhões de vidas e plantou as sementes do mundo digital? Em 1952, Turing foi processado pelo governo britânico por grosseira indecência, por ser homossexual, o que era criminalizado na época. Foi condenado a uma castração química. Em 1954, foi encontrado morto, com uma maçã mordida ao seu lado. O laudo oficial foi suicídio, mas há quem questione. A mãe de Turing nunca acreditou
nessa versão. O governo britânico pediu desculpas formalmente em 2009. Uma graça foi concedida em 2013. Mas Turing morreu sem nunca ter sido reconhecido publicamente. Sua contribuição foi mantida em segredo por décadas por questões de segurança nacional. Agora imagine, o pai intelectual da inteligência artificial morreu humilhado e perseguido pelo mesmo governo que ele salvou. Essa é a parte da história que nenhum algoritmo jamais vai te recomendar, por padrão. Existe uma descoberta que está no seu bolso agora mesmo, provavelmente, e que carrega uma história de espionagem industrial que parece saída de um thriller de Hollywood, o smartphone. Você pensa em Steve Jobs, no iPhone de 2007, na apresentação lendária, onde ele entrou no palco e disse que estava prestes a apresentar 3 produtos revolucionários: um iPod widescreen, um telefone celular e um dispositivo de comunicação pela internet. E então revelou: esses não são 3 dispositivos separados. É um único dispositivo. A plateia ficou louca. Mas aqui está o que a história oficial muitas vezes omite: os elementos centrais do iPhone menos a tela touchscreen capacitiva, o acelerômetro, o GPS integrado. As tecnologias de compressão de imagem e som menos foram desenvolvidos com investimento público. Pesquisadores como Mariana Mazzucato, economista da University College London, documentaram como o iPhone é essencialmente um produto de pesquisa financiada por governos e universidades, depois embalado e vendido por uma corporação privada. O GPS que você usa para se orientar foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com bilhões de dólares de dinheiro público. A internet que conecta seu telefone, você já sabe a história. A tela touchscreen. Pesquisa universitária. A Siri, assistente de voz, desenvolvida pela DARPA, agência de pesquisa do Exército Americano, antes de ser adquirida pela Apple. Isso não é uma crítica à Apple, é uma reflexão sobre quem realmente financia as grandes descobertas tecnológicas e quem fica com os créditos e os lucros. Vamos agora para algo ainda mais atual e mais assustador. Em 2023, o mundo foi sacudido por uma carta aberta, assinada por mais de 1.000 pesquisadores de inteligência artificial, incluindo nomes como Elon Musk e o próprio cofundador da empresa que desenvolveu o ChatGPT. A carta pediu uma pausa de 6 meses no desenvolvimento de sistemas de imposto automóvel mais poderosos que o IGPR-4. O argumento era simples e aterrorizante: estamos criando algo que não entendemos completamente, e as consequências podem ser irreversíveis. Depois, vários signatários admitiram que assinaram não porque acreditavam que a pausa ia acontecer, mas para chamar a atenção do público para os riscos. E aqui entramos em território que está na fronteira entre o fato confirmado e a especulação séria e irresponsável. Alguns dos maiores pesquisadores do campo, incluindo Geoffrey Hinton, menos considerado o padrinho da IA automóvel, que trabalhou no Google por uma década, menos pediram demissão publicamente, para poder falar livremente sobre os riscos que viam. Hinton disse que lamenta sua contribuição para o campo. Disse que acredita que a imposto automóvel pode superar a inteligência humana em 10 a 100 anos. É importante deixar claro: o que Hinton representa como risco é especulação fundamentada, não certeza, mas é a especulação de um dos maiores especialistas vivos no assunto. Não é o roteiro de um filme de ficção científica, é o que o homem que ajudou a construir essa tecnologia diz quando pode falar sem filtro corporativo. Existe um padrão que você provavelmente já percebeu enquanto assistia a este vídeo. Um fio invisível que conecta todas essas histórias. Tesla e sua energia gratuita, destruída porque não havia lucro. Meucci e sua patente perdida, de forma conveniente. Turing e suas descobertas, mantidas em segredo por décadas. Berners-Lee e sua web livre, transformada em máquina de vigilância e concentração de poder. A IA automóvel e seus criadores, pedindo desculpas publicamente. Em todos esses casos, a tecnologia não surgiu do nada. Surgiu de mentes brilhantes, frequentemente marginalizadas, frequentemente roubadas ou silenciadas. E em todos esses casos, o que ficou para a história oficial foi uma versão conveniente, simplificada e às vezes deliberadamente falsa. Isso não significa que exista uma conspiração centralizada
um grupo de homens em um quarto escuro decidindo o que a humanidade vai ou não saber. A realidade é mais sutil e mais perturbadora. São incentivos econômicos, interesses corporativos, estruturas de poder e preconceitos culturais que, ao longo do tempo, moldam o que chamamos de história. A pergunta que fica é: o que está sendo desenvolvido agora, neste exato momento, em laboratórios secretos e projetos classificados, que só vamos descobrir daqui a 50 anos? Existem tecnologias em estágio avançado de desenvolvimento que o público em geral ainda não sabe nada menos. Isso é fato, não teoria. O projeto Aurora, supostamente um avião hipersônico americano capaz de voar a 6 vezes a velocidade do som, foi negado durante décadas antes de vazamentos confirmarem sua existência. A tecnologia de fusão nuclear, que promete energia limpa e praticamente ilimitada, chegou em dezembro de 2022 a um marco histórico. O Laboratório Nacional Lawrence Livermore, nos Estados Unidos, produziu mais energia com fusão do que consumiu para iniciá-la menos pela primeira vez na história. Isso é confirmado, é real. E ainda assim, pouquíssimas pessoas sabem. Antes de encerrar, existe uma última história que você precisa ouvir. E essa é a mais próxima de todos nós. Em 2018, um escândalo sacudiu o mundo da tecnologia. Revelou-se que uma empresa chamada Cambridge Analytica havia coletado dados de 87 milhões de usuários do Facebook sem o conhecimento deles, e usado esses dados para influenciar eleições em pelo menos 44 países, incluindo o Brexit no Reino Unido e a eleição presidencial americana de 2016. O fundador da empresa, Chris Wylie, foi o primeiro a revelar o esquema. Ele disse uma frase que ficou marcada: "Nós exploramos o Facebook para coletar perfis de milhões de pessoas. Construímos modelos para explorar o que já sabíamos sobre elas e direcionamos publicidade psicoativa interna." Isso não é teoria. Está documentado em audiências do Congresso americano, do Parlamento Europeu, em investigações jornalísticas premiadas com o Pulitzer. Mark Zuckerberg foi chamado a depor no Congresso. Os senadores fizeram perguntas que revelaram que não entendiam como o Facebook funciona. Zuckerberg respondeu de forma evasiva: "Ninguém foi preso. A Cambridge Analytica fechou. O Facebook continuou a existir e a crescer. A tecnologia que foi criada para conectar pessoas foi usada para dividir nações, e quem pagou o preço foi a democracia." O que você acabou de ouvir não é uma coletânea de teorias conspiratórias. É a história real das grandes descobertas tecnológicas, menos a versão que os livros didáticos deixam de fora, que as corporações preferem que você não conheça, que os governos às vezes classificam por décadas. Tesla existiu. Turing existiu. Melks existiu. Berners-Lee está vivo e lutando até hoje. Hinton pediu demissão e está nos alertando. A fusão nuclear chegou a um marco histórico que não virou manchete por uma semana. E a pergunta que fica suspensa no ar, como uma corrente alternada que Tesla nunca conseguiu transmitir livremente pelo mundo, é esta: se isso tudo aconteceu, o que mais está acontecendo agora, que só vamos descobrir quando for tarde demais? Essa resposta, com toda honestidade, ninguém tem. Mas uma coisa é certa: a ignorância nunca foi um escudo. Saber é a única ferramenta que sempre pertenceu ao povo, menos mesmo quando tentaram arrancá-la. Se este vídeo fez você pensar diferente, se te trouxe algo que você não sabia, ou se te deixou com aquela inquietação boa de quem descobriu que o mundo é mais complexo e fascinante do que parece, então compartilha com alguém que também precisa saber disso. Curte o vídeo. Isso ajuda imensamente o canal a continuar trazendo conteúdo assim. Comenta aqui embaixo: qual dessas histórias te surpreendeu mais? Tesla, Turing, a internet, a imposto automóvel? Eu leio todos os comentários e respondo com os mais interessantes. E se ainda não se inscreveu no canal, o que você está esperando? Ativa o sininho para não perder o próximo vídeo, porque o próximo vai entrar em territórios ainda mais sombrios. As tecnologias que governos desenvolveram em segredo e que até hoje ninguém admite que existem. Você não vai querer perder isso. Até lá!